podermos aprender. Portanto, aprender, eu devo aprender com a audiência e certamente, portanto, vamos trocando impressões ao longo do tempo que é disponível. Penso que há 2 meses atrás, ou 1 mês atrás, já estivemos aqui neste lugar e tratamos de um assunto extremamente importante, o assunto que tem a ver com as organizações, o assunto que tem a ver com as nossas vidas. E nessa altura dissertamos o tema liderança. Falamos muito resumidamente do que é liderança. Falamos resumidamente das várias transformações que tiveram lugar nas nossas vidas, qual foi o papel da liderança e como é que a liderança desenvolveu-se ao longo das épocas e como é que a liderança teve um papel bastante decisivo na transformação da vida das pessoas e das organizações. Bom, eu pessoalmente talvez me faça apresentar. Portanto, chamo-me Luís Copenala, o nome está aí. Eu sou o presidente do grupo Mbongani. Portanto, estamos aqui no mercado de Angola, estamos em outras áreas como o homem de negócios. O que vamos retratar aqui, portanto, é a matéria preparada, é exatamente aquilo que é a experiência na área de negócios, portanto, associada a algum conhecimento acadêmico. Durante esse tempo que temos estado a fazer, é exatamente, portanto, ministrar algumas palestras sobre a matéria da liderança de que eu sou formado. Bom, hoje vamos falar de um tema bastante interessante, que é o pensamento estratégico de um líder. E este pensamento estratégico, esta forma de pensar, essa forma estratégica de pensar, como é que ela, de facto, essa forma de pensar, como é que pode contribuir para a dinamização das economias e, sobretudo, das pequenas e médias empresas. Quando alguns confrontaram-se com esse convite a falar das pequenas e médias empresas, alguns disseram, bom, nós não podemos participar porque as nossas empresas são muito grandes. Talvez o conceito é um bocado confuso, mas, na verdade, as pequenas e médias empresas, portanto, representam fundamentalmente o motor das economias de todos os países. São as pequenas empresas, as médias empresas que produzem bens e serviços, são as pequenas empresas, as médias empresas que contribuem, portanto, para a produção interna bruta de qualquer país, para o GDP. Daí é que, portanto, há interesse fundamental de falarmos sobre isso. Se olharmos para o nosso país e analisarmos o tecido da nossa economia, talvez 90% ou 80 e tal por cento da nossa economia, portanto, o setor privado, sobretudo, são as pequenas e as médias empresas. O tema nosso anterior foi liderança e talvez eu gostaria de recapitular. Quem esteve aqui no workshop anterior, levanta a mão, por favor. Ok, está bem. Então, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. O tema anterior foi, talvez poderia refrescar um bocado acerca disso. Portanto, foi a liderança, o que é a liderança. Muitas organizações
passam por diversas dificuldades, passam por situações complexas, porque há falhas na estrutura de liderança, há falhas no estilo de liderança. Mas, entretanto, quando nós convidamos as pessoas para participarem de uma palestra onde se fala liderança, e então você vai notar que só vêm algumas pessoas e outras não aparecem. Depois perguntamos por que as outras pessoas não aparecem ou não apareceram. Porque nas várias empresas as pessoas foram habituadas, estão ensinadas que só alguns é que são líderes e outros não. Só alguns é que nasceram líderes, nasceram para liderar, e os outros nasceram para seguir. E então, quando se faz o convite para participarem de um tema liderança, aparecem algumas pessoas só, que são conhecidas nas organizações que operam como líderes, e aquelas pessoas que são dotadas de seguidoras, estas não podem aparecer. E até porque não podem dizer na organização em que estão que são líderes, porque podem causar problemas com aquelas pessoas que naturalmente são conhecidas como líderes, porque têm características para isso, e é assim que se chama. E pronto, é assim. As organizações foram formatadas assim. Nesse seminário anterior nós falamos, portanto, as várias contradições ao longo de séculos sobre a matéria de liderança. Portanto, já no século I, no século II, século III, praticamente, se nós fizermos uma analogia sobre a matéria de liderança, vimos que o Império Romano, naquela altura, praticamente ocupou toda a Europa, ocupou parte do continente americano, e certamente naquela altura também, uma das condições, das questões que eu queria enfatizar aqui, o Império Romano, portanto, ocupou a Grécia. E os gregos foram conhecidos naquela época como os homens que mais escreveram sobre a filosofia da humanidade. E ao longo deste período, ao falarem, ao escreverem sobre a filosofia da humanidade, portanto, a natureza humana, falaram sobretudo em relação à matéria de liderança. E para imporem o seu poder na busca de mais territórios, na ocupação de mais nações, e então, portanto, o Império Romano veio com a teoria de que a liderança, portanto, surge do desenvolvimento natural, a liderança surge das características com que as pessoas nascem. A liderança é uma providência, onde há alguns que nasceram para seguir os outros e outros nasceram para liderar. Mas, por outro lado, falando das características com que as pessoas nascem, então a teoria diz que para ser líder é preciso ter uma cor especial, que tem a cor branca, tem que ter o cabelo loiro, tem que ter um nariz, não um nariz achatado como o meu, tem que ter os lábios finos, e então, a par disso, portanto, vieram com uma outra teoria, suportada com a teologia, onde dizem que as pessoas tinham que ser aquelas com habilidades extrovertidas, tinham que ser carismáticas. Carisma, portanto,
era conhecida esta palavra como o dom dos deuses, como os romanos buscavam deuses. Portanto, é assim que, de uma forma genérica, portanto, foi conhecida a origem, mais ou menos, da liderança. O que significa que só as pessoas com essas características é que poderiam liderar e as outras pessoas deviam seguir. Mesmo que você tivesse o seu PhD, tivesse o conhecimento que você tivesse, portanto, podiam considerar-te como um sábio, um escravo sábio, um escravo esperto, mas que você não tinha condições para qualificar como líder. Na verdade, a liderança não é assim. E esta teoria até hoje habita em muitas organizações. E essa teoria que em muitas organizações, quando alguém é posta como um diretor, como um chefe, então dizem que é líder. Portanto, líderes verdadeiros e líderes. Portanto, a liderança não é o poder. A liderança é a inspiração. A liderança não é a imposição. A liderança é inspirar e a liderança é empoderamento. A liderança não é ser servido. A liderança é servir. Mas, na verdade, portanto, eu posso dizer que todos que estão aqui são líderes. Cada um aqui é líder. Ninguém nasceu para seguir os outros. A liderança não é realmente seguir outras pessoas. A liderança é a capacidade de produzir frutos para a humanidade. A liderança é produzir frutos para que as outras pessoas tenham benefício. E eu, na vez anterior, dei exemplo de uma árvore. Uma árvore com mangas e outra árvore é mangueira. As duas mangueiras, dei esse exemplo. Uma mangueira com frutos, são mangas, e outra sem frutos. Mas então eu fiz uma pergunta aqui. Portanto, para onde que as pessoas vão e onde é que vão botar, por exemplo, pedras? É na árvore que tem mangas ou na árvore sem mangas? Faça favor, vamos falar. A árvore que tem mangas ou a árvore sem mangas? A árvore com mangas. Ok. Portanto, quando alguém diz que liderança é ser seguido, portanto, é mentira, não é verdade. A liderança não é seguir alguém. A liderança é a capacidade de atrair as pessoas a partir dos frutos que nós geramos. Agora, quando a liderança é obrigar as pessoas que nos sigam, portanto, essa não é liderança, essa é ditadura. Por outro lado, também falamos aqui que a liderança é a arte de influenciar as outras pessoas. A liderança é a arte de inspirar as outras pessoas, portanto, para colocarem à disposição as suas habilidades, os seus conhecimentos para o objetivo comum. E essa capacidade de influenciar, a capacidade de mobilização, resulta, portanto, na abordagem ou, portanto, na habilidade de, ao longo do processo, pormos à disposição aquilo que são os frutos que nós geramos. São esses frutos que nós geramos que vão influenciar as outras pessoas para que nos sigam. São esses frutos que vão influenciar, que vão inspirar
as outras pessoas para que, portanto, coloquem à sua disposição para poderem, portanto, seguir aquilo que é a visão que nós colocamos, portanto, para os objetivos a que nos propomos atingir. Bom, esse foi, portanto, o quadro do seminário anterior. Só estou a fazer o respaldo. E hoje, então, viemos falar deste tema que é extremamente importante e é o tema atual. E antes de começar, eu queria fazer só uma pequena passagem. Portanto, havia numa aldeia ou numa área, portanto, uma fazenda. E nessa fazenda, portanto, estava aí uma família. Esta família certamente estava a passar por dificuldades econômicas extremas. E viviam, portanto, do leite que tiravam de uma vaca. E esta vaca praticamente estava já bastante cansada, mas que, entretanto, era o único recurso que havia. E dessa família tirava dessa vaca o leite de manhã, tirava o leite à tarde, deste leite tiravam para vender a algum, para a compra de outros bens, e o resto, então, alimentavam-se. Mas, entretanto, foram passando tempos, foram passando dias, e essa família fica, de facto, bastante desesperada, porque não estava a encontrar a alternativa, como é que poderiam sobreviver das grandes dificuldades econômicas que estavam a viver, portanto, fora daquela vaca que era a única que poderia produzir, que dava esperança à vida desta família. Bom, havia um jovem que era amigo de uma das meninas daquela família, e, entretanto, esse jovem convencido foi a falar com um consultor, um sábio, para saber o que ele havia de fazer para poder ajudar aquela família. Bom, entretanto, falando com o velho, este, por sua vez, como consultor, deu-lhe algumas ideias. E uma das ideias que lhe deu é que, ok, você, amanhã de manhã ou amanhã à noite, o que você vai fazer, vai e mata a vaca. Mas então o jovem disse, mas como é que vou matar a vaca se essa família vive daquela vaca? Portanto, a única esperança que tem é daquela vaca. Se eu mato a vaca, como é que essa família poderá sobreviver? Bom, ela disse que se você quer ajudar a família, vá e mata a vaca. Portanto, num desses dias, já à noitinha, e a vaca já estava ao lado de uma ribaceira, então o jovem aproximou, empurrou, e a vaca caiu e morreu e foi-se embora. Dia seguinte de manhã, ele queria saber mais ou menos como é que estava o ambiente, e passando por aí encontrou toda a família a chorar aos gritos, porque a vaca tinha morrido. Mas, entretanto, não sabiam como fazer, não sabiam como é que haviam de sobreviver a partir daí, pois que a vaca era a única base de sobrevivência para aquela família. Entretanto, esse jovem, portanto, afetado emocionalmente, decidiu viajar e foi para uma outra cidade muito longe daquela localidade. Passando alguns anos, de regresso, muito de longe, olhou para aquela fazenda, a fazenda estava toda verde.
significa que havia muito progresso, portanto, e ele aproximando-se, foi na porta da entrada, no guarda, encontrou ainda o mesmo guarda que sempre esteve aí, e então ele perguntou, mas como é que venderam a fazenda? Disse, não, venderam a fazenda. É a mesma família que está aqui? Sim, senhora, é a mesma família. E aquela menina, minha amiga, está aí? Sim, senhora, está aí, chame só. Então a menina veio, quando veio, atirou-se aos braços, não sei o que, muito tempo, desde aquela altura. Disse que senhora, daquela altura, portanto, só hoje fui longe, fui viver um bocado distante, mas então, entretanto, estou de regresso. Mas o que se passa convosco então? Venderam a fazenda? A moça disse que não vendemos a fazenda, não. Mas então o que se passou? Eu disse que, olha, deixa-te dizer alguma coisa. Naquele dia, quando você passou por aqui, portanto, você encontrou-nos aos gritos, porque a nossa vaca havia sido morta. Mas, entretanto, nessa altura, nós tivemos que sentar, fizemos uma reunião, família sentada. Então, ideias aí, ideias acolá. Então, pronto, vieram novas ideias. E então, a partir daí, essas ideias aplicadas, então, nós tivemos que mudar de paradigma. Hoje somos os melhores produtores da área. E até porque produzimos, vendemos ao mercado local e também exportamos. Parece que foi muito bom aquela vaca morrer, porque, portanto, aquela vaca criou-nos muitas limitações e praticamente quase sentíamos-nos dentro da caixa. Portanto, a partir da altura em que a vaca morreu, geramos novas ideias, portanto, vimos portas abertas, janelas abertas, vimos-nos perfeitamente diferentes, e então, portanto, nova visão apareceu e começamos a produzir. Hoje somos os melhores produtores na área. Por vezes na nossa vida, cada um de nós traz consigo uma vaca, e sobretudo na fase em que nós estamos a viver hoje, da crise econômica. Portanto, nós estamos habituados a um determinado produto que vendemos, estamos habituados a um determinado processo de fazer negócios, mas, entretanto, de um momento para o outro, a situação que vivemos hoje, então, não conseguimos sair da caixa. Não conseguimos sair da caixa, não conseguimos trazer novas ideias. Então, eu gostaria que cada um olhasse para o outro para dizer que, opa, mata a vaca. Ok. Por vezes é necessário matarmos a vaca que está em nossas vidas. Portanto, essa vaca é que nos impede sermos inovadores, essa vaca nos impede sermos criativos. Essa vaca nos impede, portanto, abraçarmos as mudanças. Bom, então, indo diretamente para o nosso tema, tanto o pensamento estratégico, é isso que nós vamos abordar, e como pensar de forma estratégica pode contribuir para revolucionarmos a economia, revolucionarmos a nossa organização e revolucionarmos as nossas empresas. Muda. Esse símbolo é conhecido? O que é isso? O pensamento. É o pensador. Esse símbolo é angolano, não é verdade? Ok. É o pensador. O que o pensador faz? O pensador pensa. O que é pensar? O pensamento é quê? Temos aqui psicólogos.
Alguém é psicólogo aqui no nosso meio? Sim, senhora. É exercício mental. Pensar é que? Faz favor. Geração de ideias. Mas alguém pensar é que? Pensar é refletir. Ok. Nós adotamos o símbolo na nossa cultura, o pensamento. É o pensador. Ok. Esse é o nosso símbolo angolano. É símbolo muito forte da nossa cultura. O pensador. Os angolanos são muito criativos. Por que esse símbolo veio? Qual foi a causa desse? Alguém pode fazer uma pequena abordagem sobre essa matéria? Como é que nos revemos nesse símbolo? Ok. Faz favor, doutor. São pessoas estrategas, pessoas que refletem e trazem solução. Portanto, pensar, conforme perguntou o doutor, é tomar contacto consigo mesmo, fazer uma análise da situação e projetar para o futuro. Isso é que é um dos motivos pelos quais foi escolhido essa peça. Ok, obrigado. Alguém pode abordar mais um bocado sobre a matéria pensamento? Alguém pode acrescentar? Faz favor. Ok. Professor, pensar é arrumar as ideias dos conhecimentos que nós adquirimos ao longo da vida e ao longo do dia, nesse momento. O pensamento é diário. Sim, senhor. Principalmente devemos pensar no fim do dia o que é que se passou, o que é que nós aprendemos. E o pensamento é exatamente arrumar as ideias e tirar delas uma lição. Okay. E, claro, como já foi dito aqui, planificar o futuro. O que é que vamos fazer a seguir com os conhecimentos que já tivemos. Se assim não for, o pensamento não vale nada. Ok, obrigado. Quem mais? Tá bom. Vamos aquecer um bocado. Penso que por causa do ar-condicionado, mesmo eu também estou um bocado desarrumado. Faz favor, pensar. Eu penso que o pensamento é o primeiro passo para a realização de qualquer objetivo. Queríamos ser livres da escravatura. Pensamos e depois conseguimos. Queríamos ser livres do colonialismo. Pensamos, depois conseguimos. Então, para mim, o pensamento é o primeiro passo para a criação de qualquer coisa. Ok. Tá bem. Mais alguém? Mais uma contribuição? Temos aqui muito cérebro, por favor. Faz favor, Tony. Okay. No meu entender, acima de tudo, o pensamento existe para a tomada de decisões. Porque quando se toma decisões, nós partimos para a ação. E para gerar ação é necessário o pensamento. Ok. Sim, senhor. Obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Ok. Bom, pensar o pensamento. O pensamento é que? O pensamento é todos os exemplos que foram dados aqui são vitais. Portanto, estamos de acordo. Eu quero vos dar a minha versão, que o pensamento é a atividade cognitiva. O pensamento é a capacidade de produzir ideias. Eu queria dar alguns exemplos aqui, não é?
Isso que corre no nosso sistema muito rapidamente. Portanto, a atividade cognitiva que corre na atividade do nosso sistema, que é a atividade do cérebro, atividade cognitiva. Portanto, a atividade cognitiva, a habilidade, não é? Habilidade. Não, eu estava a fazer algumas perguntas aqui. A pergunta que eu fiz, o que é o pensamento? Portanto, recebemos aqui várias opiniões sobre a matéria pensamento. Portanto, o nosso cérebro é o centro de toda a atividade. Corre uma série de atividades na nossa estrutura cerebral. A habilidade do cérebro é a forma como nós concebemos, como nós juntamos as várias matérias para então nós produzirmos, portanto, aquilo que é a ideia, que no fim do dia, não é? Depois de concebermos isso, então reagimos, ou falamos, ou executamos. Alguém pode ver o nosso pensamento por ações quando nós executamos. Eu pensei que, bom, vou tirar isso. Então você vai ver que eu estou a tirar essa ação. Portanto, o pensamento é atividade cognitiva. A habilidade com que nós reagimos perante os fenômenos externos depende de uma pessoa a outra. Há aquelas pessoas que são mais lentas, há pessoas mais rápidas, não é? E depois o canal, que é exatamente dar um rumo à ação para a execução do pensamento, que as pessoas começam a notar o que é. Ele estava a pensar isso para fazer isso. É atividade cognitiva, habilidade cognitiva, portanto, e o mapa cognitivo, que resulta na ação, para fazer, para realizar ou para falar. Portanto, o Michelangelo dizia que o pintor pintar, o pintor não pinta com as suas mãos. O pintor pinta com a mente. A mão é apenas um instrumento para executar aquilo que a mente já fez. Portanto, se olhar um bocado para os arquitetos, não é? Os arquitetos, antes de construir esta casa, portanto, o arquiteto já viveu nesta casa. Significa que, do ponto de vista mental, psicológico, o arquiteto concebe que é assim que vai ser esse prédio. Depois entrega o plano para alguém construir. Perfeitamente. É para aí. Nós vamos até aí. Sim, senhora. Sim, senhora. Perfeitamente. O ladrão pensa para roubar. O ladrão primeiro concebe a ideia. Pensa, estrutura e então depois executa. Sim, senhora, sem dúvida nenhuma. Portanto, cada pessoa é um mundo. Pensa, arruma a ideia e então depois executa. Portanto, o pensamento gera a ideia. Essa ideia pode ser uma ideia criativa, não é isso? E pode ser uma ideia, portanto, há alguém que pode ficar como um pensador. Durante muito tempo só pensa. Temos muitos pensadores. Fica durante muito tempo a pensar, mas depois não dá resultado nenhum. Portanto, a diferença entre os muitos que pensam e outros que pensam e executam. Portanto, uma coisa é pensar, não é? Pensa e então vai arrumando essas ideias, não executa. E outra coisa é pensar e executar a ideia. Portanto, pensar é gerar ideias. E essas ideias podem ser boas, como podem ser más. Se você produz boas ideias e essas ideias são executadas, são boas ideias e resultam em boas obras. E se você produz ideias más, não é? Ao executar essas ideias más, você produz obras más. Não sei se estou a me fazer entender. Ok.
E então, por que nós estamos a falar do pensamento? Estamos a falar do pensamento porque, portanto, inicialmente o que nós queremos exatamente, esse é o conteúdo do que nós vamos discutir aqui. Primeiro é o pensamento, a estratégia, o pensamento estratégico, a gestão estratégica, a liderança, o empreendedorismo, depois o crescimento das pequenas e médias empresas e a competitividade. Portanto, essa é a sequência. Por isso é que, antes de falarmos do pensamento estratégico, então, é por isso que estamos aqui a tentar entender, então, o pensamento é o quê? Pensamento é a produção de ideias, é a geração de ideias. Pensamento é a criatividade. A criatividade que é a geração de ideias. Portanto, quando essas ideias são executadas, elas resultam em inovação. A inovação não é mais senão a produção de bens e serviços. E os bens e serviços mudam, de facto, o paradigma da vida das pessoas. Quando nós geramos ideias, essas ideias, elas podem ser criativas. A criatividade gera inovação. A inovação gera mudança. A criatividade gera invenção. A invenção gera mudança. O professor está de acordo comigo? Faz favor. Ontem houve um seminário do Ministério da Educação sobre os currícula e a forma de currículo. Mas o principal que nós temos que discutir, mesmo para esta liderança, eu penso que o tema principal que a Angola tem que discutir já no mês próximo, e temos que nos debruçar sobre isso, é que tipo de cultura nós queremos. Que tipo de cultura nós queremos que os nossos filhos e nós próprios... Nós tivemos uma cultura, foi tal que o professor já falou, que é da grego-romana, não é? É que nós somos alinhados para ganhar dinheiro, para trabalhar, para produzir e não sei o quê. Será que é isso que nós queremos em Angola? Será que Angola não quer ser um povo feliz? Um povo que vive com a sua idiosincrasia? Portanto, toda essa estratégia de que o professor estava a falar, nós temos que começar por uma raiz. Isso foi uma coisa que eu me lembrei à noite, claro, depois da reunião à noite, lembrei-me que nós temos que definir primeiro o que é a cultura. Que cultura nós queremos para o nosso povo? Tipo de maneira de estar na vida, e depois disso aí sim é que podemos começar a definir o resto. Neste caso, eu não quero estragar a sua palestra é para incentivar a nossa gente a produzir, né? Senhora. A organizar-se. E líder, qualquer um de nós é líder. Infelizmente, a nossa forma de educar as crianças põe normalmente os mais velhos a serem líderes e os mais novos a serem escravos. Porquê? Porque nós próprios obrigamos os mais novos, não podem fazer nada sem o mais velho estar a acompanhar. Isso é um erro da nossa educação. Isso oblitera imediatamente os mais novos a serem líderes, né? Bem, mas eu não quero estragar a sua palestra. Sim, a palestra é sua, não é minha. Criatividade, por isso é que se exige sempre que é necessário que haja a criatividade. E falamos sempre da criatividade em todas as direções, em todas as áreas. Criatividade é a capacidade, não é? Pensamento é a capacidade de gerar ideias.
essas ideias podem ser criativas, como podem ser, portanto, podem não ser interessantes. Ok? Mas a criatividade resulta em inovação. E a inovação resulta em mudança. Por que as pessoas têm que ser criativas nos mercados? As pessoas devem ser criativas no mercado. Hoje nós estamos a viver mercados bastante dinâmicos. Estamos a viver, portanto, fases de internacionalização de negócios. Estamos a viver fases de inteligência artificial, tecnologias, enfim, tudo isso, mundialização, globalização, tudo isso. Portanto, culturas diferentes de um país para o outro. E então, portanto, a competitividade no mercado, para sobrevivermos, precisa que nós sejamos criativos, possamos produzir novas formas de ser, possamos produzir, portanto, possamos criar estruturas que nos permitam, tanto novos produtos e, por outro lado, possamos também antecipar a necessidade do nosso cliente. E para isso, a inovação é extremamente importante, a criatividade é extremamente importante, porque em qualquer altura, quando aparece um novo produto no mercado, praticamente o que acontece? As pessoas mudam de paradigma. Quando aparece um novo produto no mercado, quando aparece, portanto, nova empresa no mercado, essa empresa, portanto, imbuída com a capacidade de inovação, criatividade, mais flexibilidade, muda o paradigma no mercado. E então, pensar, produzir ideias criativas que permitam mudanças, que permitam competitividade, é extremamente importante. Bom, então, temos aqui, depois do pensamento, temos a estratégia. Portanto, a estratégia é, no meu entender, desde os tempos remotos, a existência da vida na Terra. Portanto, espécies animais sempre competiram na conquista de territórios, sempre competiram na conquista, portanto, de recursos que são escassos, não é? Do meio ambiente. E esta competição na busca de espaço, de conforto, na busca de mais recursos, exigiam mecanismos de atuação. A estratégia nos tempos antigos é conhecida como métodos que vieram das estruturas militares. Os militares, para poderem conquistar batalhas, precisam de usar estratégias. O que é estratégia? A estratégia, portanto, é o game. A estratégia é a ponte que nos permite adquirir os objetivos, atingir os objetivos que nós queremos buscar. Para tudo que nós fazemos, precisamos de eficiência e precisamos de eficácia. Para nós podermos maximizar, portanto, o nosso esforço naquilo que nós queremos buscar como objetivo, e então precisamos de usar mecanismos. E este mecanismo é estratégia.
Se você não afinar a sua estratégia, se você não afinar os seus mecanismos, você pode fazer um esforço titânico, mas quando chegar no terreno, você não vai buscar aquilo que você quer. Então, a estratégia é o game. A estratégia é a capacidade de articulação por formas a maximizarmos, portanto, o esforço nosso na busca daquilo que nós queremos. Alguém quer comentar qualquer coisa sobre a estratégia, por favor? Exatamente o que você tem aí na fotografia. Eu penso que os países mais desenvolvidos e que melhor economicamente, eles tiveram como articulação para as crianças aprender a jogar xadrez. Essa fotografia que o professor tem aí no quadro. O xadrez é dos jogos que mais ajudam a pensar e ajudam a estruturar ideias. Nós não precisamos de ir para o xadrez. Nós temos em Angola um jogo chamado Coela, que é extraordinário, matematicamente, das coisas mais avançadas que eu conheço, tão avançado como o xadrez, e que nós temos que divulgar isso nas nossas crianças. Para quê? Exatamente para desenvolver a ginástica mental para chegar à estratégia. Eu penso que esse exemplo que tem aí no quadro é muito bom e devia ser mais desenvolvido. Obrigado. Quem mais quer comentar sobre a estratégia? Faz favor. Temos o pensamento já definido e a estratégia vem a seguir, sendo como os passos, o caminho que devemos trilhar para alcançarmos os objetivos que nós queremos. Portanto, passo a passo, o caminho bem definido, acaba por ser a estratégia para se alcançar o pensamento, portanto, o fim. Obrigado. Mais alguém? Exato. Por exemplo, vamos no caso numa equipa de futebol, né? Jogando jogos para se vencer, tem que se montar uma estratégia. Ok. Sim, senhora. Mais alguém? Doutor, Brasil, por exemplo, está a trabalhar no sentido de reformular o seu sistema de ensino. E uma das estratégias que adotaram é exatamente essa, o uso do treinamento por via da prática do xadrez, visando desenvolver a mente desde a idade inicial. Ok. Mais alguém? A estratégia? Faz favor. Tocando naquilo que o professor disse, o xadrez é um jogo de estratégia e ao longo do tempo que a pessoa vai jogando xadrez, para atingir o objetivo, a pessoa tem que eliminar peças, tem que tirar coisas do caminho. E acho que os seres humanos veem a estratégia como um processo de eliminação de pessoas que estão a participar naquilo que estás a fazer. Mas na Ásia eles têm o jogo de Go, que a estratégia é composta de adicionar cada vez mais pessoas, mais peças no jogo para atingir o objetivo. Então acho que também devíamos olhar para a estratégia como um processo inclusivo e não só de eliminar pessoas que possam competir contigo. Ok, sim senhora. Bom, a estratégia até os animais fazem estratégia também. Os animais, para vencerem os seus semelhantes ou outros, usam estratégia para atingir os seus objetivos. E eu queria dar o exemplo do leão. O leão, vejamos que, portanto, há uma manada, que era uma manada de búfalos. Quando você vê que o leão, quando aproxima primeiro, fica durante algum tempo olhando. Vai olhando. Vai olhando. E eles vão identificar que aquele búfalo que é lento ao tirar o capim, ao comer, então eles fazem o encaixe. O que é assim que eles fazem? Eles bloqueiam. É aquele leão. É este aqui que nós vamos apanhar. Quando eles levantam ao encontro, mesmo que aquele búfalo fique no meio de outros tantos búfalos, eles chocam com este, chocam com aquele, mas é mesmo este aí. E a estratégia que eles, qual é a estratégia que usam? É separar esse búfalo da comunidade, porque quando é separado da comunidade é muito mais fácil a presa apanhar. É isso. Não sei se alguma vez alguém já notou como é que os leões fazem. É que eles são animais.
Portanto, a estratégia natural é a forma de termos sucesso, ou um instrumento que pode ser usado para maximizar o sucesso daquilo que nós queremos buscar como objetivo. Portanto, é assim que os leões fazem, e muitos outros animais, até os macacos fazem isso também. Muitos outros. Então, a estratégia é muito mais aperfeiçoada, então, nos seres humanos, por causa da complexidade, da forma de pensar, raciocínio, enfim, tudo isso. Então, a estratégia é usada no setor militar tradicionalmente. Antes de ir para a batalha, primeiro sentam, eles fazem análise, qual é a parte forte do inimigo. Portanto, quais são os equipamentos que o inimigo tem, como é que o inimigo está estruturado, quais são as fraquezas do inimigo, e então depois praticamente fazem também aquilo que nós chamamos, sei lá, o SWOT analysis. Portanto, identificar qual é a nossa força, quais são as nossas fraquezas, como é que nós podemos maximizar, portanto, o nosso forte, não é? Minimizando as nossas fraquezas, para que nós consigamos então, portanto, maximizar as oportunidades e reduzir também, no mínimo, os riscos. E então é assim que a estratégia é montada, é o jogo. E é em função desse jogo, e então pronto, quando a equipe sai para o terreno, usando as diferentes táticas, sabem onde começar, como usar os recursos disponíveis para poderem vencer o inimigo. Se não houver estratégia, então é vão. Mesmo que tenha equipamentos à altura, equipamentos muito sofisticados, alguém com uma única arma pode te vencer. A estratégia é extremamente importante. E é esta estratégia que hoje é trazida também para as empresas, para se tornarem cada vez mais competitivas. Pode ser para as empresas, pode ser para os governos, enfim. Porque a vida é competição. E a competição só termina a partir da altura em que a vida termina. Cada um de nós, na sua pessoa, a competição começa consigo próprio. A sua própria afirmação pessoal, o seu posicionamento, o valor que você tem na sociedade, os objetivos que você persegue. E então, em função dessa sua estratégia pessoal, essa sua visão pessoal, quando você vai para a organização, então você alinha essa sua estratégia, essa sua ambição, essa sua forma de ser, não é isso, com a organização em que você vai fazer parte. Se assim for, você te torna, não é isso, um asset, te torna praticamente um ativo para a empresa. E então a estratégia é extremamente importante para nós conquistarmos os objetivos. Mas então, quando nós juntamos o pensamento mais a estratégia, que é este um game, que é este jogo, não é? Que é a forma como fazemos o jogo, a forma como jogamos o xadrez, portanto, eliminando peças, não é? Mas no fim do dia é para darmos o checkmate. O checkmate é o resultado que nós buscamos, vencer o inimigo. Então, isso é extremamente importante, usando isso com o pensamento. Portanto, o pensamento mais a estratégia, então nós constituímos aquilo que chamamos o pensamento estratégico. Pensar de forma muito estratégica. Qual é o contexto? Qual é a necessidade de pensar de forma estratégica? A necessidade de pensar de forma estratégica é para conduzirmos ou a nós próprios para o sucesso, ou a organização para o sucesso, sobretudo para os objetivos a que nos propomos. Está claro isso? Sim, senhora, faz favor. Quinguaia, da próxima vez não me convido, está bem? Quinguaia que é culpado. Ok. Vamos pensar, vamos primeiro começar por aquilo que o professor disse primeiro, pensamento. Pensando e temos informações e sabemos que hoje no mundo... Alguém tem que desligar o micro.
fabricam-se no mundo cerca de 400 milhões de toneladas de plásticos por ano. Desses 400 milhões de toneladas de plástico, 7 milhões vão parar aos mares. Os mares, se até não tivemos medidas agora, em 2030, os mares já não têm mais peixe, não têm nada, têm plástico. É um mar de plástico. O plástico, como sabem, não é reciclável, incorpora-se no nosso organismo e acaba por nos matar a nós próprios, porque pode entupir as nossas artérias, as nossas veias. Isto é o conhecimento. Entretanto, temos que acabar com o plástico. Em todo o mundo começou já um movimento para acabar com os plásticos. Em África, já há 7 países que proibiram completamente o plástico. O primeiro foi o Ruanda e agora o último foi a Namíbia. Há meses atrás proibiu os plásticos. Nós em Angola estamos a autorizar mais fábricas de plásticos. Ora bem, nós temos que mudar isto. Neste conhecimento, o plástico, antigamente, quando nós éramos meninos, eu pelo menos, não havia plástico. Tudo era em sacos de papel. Íamos à loja e recebíamos sacos de papel onde se punham as coisas e esse papel era reciclado. Ora bem, em Angola nós temos toda a matéria-prima necessária para fazer papel. Temos capins, dá para fazer papel, a casca das árvores dá para fazer papel, a serradura dá para fazer papel, as palhas de arroz, o palha de arroz, por exemplo, é um dos principais, é de um papel de uma alta qualidade que os grandes pintores preferem ter, e nós temos, e vamos ter outra vez, centenas de toneladas de palha de arroz nos chicos, etc., porque era ali quando os portugueses aqui chegaram, era a maior produção de arroz, era exatamente no leste, as Lundas e aquela zona. Por que não, agora, estratégia? Por que não nós começamos a pensar... A fazer papel é muito fácil, qualquer um de nós faz papel em casa. Nós podemos fazer na nossa própria casa uma fábrica de papel. Papel para fazer sacos para entregar e para vender aos supermercados para substituir os plásticos. Na estratégia, professor, qual é a estratégia? A estratégia primeira é obrigar o nosso governo a fazer uma lei que proíbe o plástico. E depois incentivar toda a gente a produzir papel. Podem produzir em casa com tudo. É só água e a massa de papel, que depois faz o papel, é fácil, não é? Para substituirmos. Bem, agora daí vamos desenvolver a estratégia e como é que vamos lá chegar. Não sei se esse exemplo pode chegar, mas é uma coisa que nós temos no nosso país e que é possível fazer agora mesmo. Obrigado, professor. Tem mais alguém? Faz favor. Isso que o professor acabou de dizer toca num ponto que antecede a estratégia, que é o ideal. Sim, senhor. Porque isso que está a acontecer prende-se aos ideais. Existem vários tipos de ideais. Antes da estratégia, há um ponto que é o ideal. A pessoa que vai montar a estratégia tem ideais. E isto que está a acontecer de autorizar mais fábricas, isso são ideais. Portanto, antes da estratégia, existem outros pontos que são os ideais da pessoa que vai montar a estratégia. Existem vários tipos de ideais. Existe até um ideal que eu já li, que é o ideal paternalista. Antes de montar este, que depois resulta no nepotismo, do pai pôr a filha a dirigir a Sonangol. São ideais. Existem essa estratégia de autorizar fábricas de plástico, o que já não dá dinheiro noutros sítios, aqui vai dar dinheiro, são ideais. Então, antes da estratégia, prende-se um ponto, a mentalidade do ideal da pessoa que vai fazer a estratégia. Está antes da estratégia. Ok. Sim, senhora. Concordo, está certo. Portanto, antes de atingirmos a estratégia, nós contamos com muitos recursos. O primeiro recurso que nós contamos é o capital humano, é o homem. E este homem está imbuído, portanto, de ideais. O homem está imbuído de ambições próprias. O homem está imbuído, portanto, de visão própria. E sempre há alguma coisa que se pretende atingir. E para nós atingirmos alguma coisa, portanto, a ambição tem que estar presente. A nossa missão tem que estar muito bem identificada. E sempre temos que perguntar por que nós fazemos o que nós queremos fazer. É aí onde está o ideal. E então o ideal é um dos recursos que congrega, portanto, o pensamento, a estrutura da estratégia que nós queremos montar. Está certo, eu concordo consigo. Tem mais alguém que possa contribuir, faz favor?
tocando naquilo que o professor disse, da produção do papel com água e esse tipo de coisa. Em outras partes do mundo em que as pessoas produzem água em casa, é porque o país tem a infraestrutura para fazer isso. Quando olhamos para Angola, nós tivemos uma ocupação pelos europeus de 400 anos. Nesses 400 anos, eles construíram infraestrutura apenas para a população de 1 milhão de colonizadores. Agora estamos há 40 anos a tentar multiplicar essa mesma infraestrutura para 30 milhões de pessoas. Então, antes que o governo pense em dar água para fazer papel, acho que o governo está pensando em dar água para beber. E por que aprovar fábricas de plástico? Nós temos petróleo e o plástico é derivado de petróleo. O governo, quando teve a libertação, claro que não foi de graça, né? Temos centenas de dívidas a pagar. Se nós não beneficiamos o petróleo pela produção do plástico, como é que vamos pagar a dívida para nos dar o dinheiro de produzir a água para o povo para fazer o papel? É complicado. Então, acho que não é ideal, acho que são as circunstâncias. Ok, tá bom, sim senhor, obrigado. São todas ideias válidas. Ok. Tem mais alguém? Faz favor. Professor, eu só queria dar uma opinião. O petróleo é a vaca. Sim senhora. Vamos bater palmas. Ok. Petróleo e a vaca, de facto. Petróleo e a vaca. Durante muito tempo, nós estamos habituados ao petróleo. Quando a vaca morreu, então toda a expectativa, a esperança, tudo terminou. Agora precisa de gerar novas ideias, precisam de criatividade. E a criatividade, portanto, leva-nos à diversificação da economia. Portanto, a nossa economia, 95% da nossa economia é o petróleo, a contribuição, portanto, para a produção interna bruta. São 95%. Só 5% não petrolífero. Portanto, é necessário agora invertermos o quadro, não é? Porque o petróleo, inicialmente, durante a altura em que estava no topo, foi uma grande bênção. E a partir da altura em que o mercado mudou de paradigma, o petróleo transformou-se praticamente num grande problema para a nossa nação. É um grande problema. Portanto, precisamos todos pensarmos muito rapidamente, articular, e é exatamente aí onde está o poder da força da estratégia. Qual é a estratégia que nós vamos usar para a diversificação da economia? Como é que nós podemos contar com os vários atores a nível do país, empresas grandes, empresas pequenas, empresas médias, para nós podermos diversificar a nossa economia? A estratégia. Portanto, a estratégia do ponto de vista macroeconômico e a estratégia do ponto de vista microeconômico. Portanto, o que significa que as empresas devem ser muito mais inovadoras, muito mais dinâmicas, porque durante esta fase da crise, muitas empresas desapareceram. Muitas empresas desapareceram porque não foram capazes de se adequar aos novos ventos da história. Muitas empresas desapareceram porque elas não foram flexíveis do ponto de vista estratégico para poderem adequarem as suas atividades aos novos ventos. Tudo isso é estratégia. Portanto, a estratégia que permite, de uma forma muito rápida, podermos articular a nossa atividade. Porque as mudanças, elas são duras, são difíceis, e é por isso que o ser humano resiste à mudança. Porque a mudança é exatamente um movimento de um paradigma para o outro. E este movimento de um paradigma para o outro retira-nos o benefício daquilo que éramos ontem, não é? Retira-nos a capacidade daquilo que fazíamos ontem, e então é preciso nos adequarmos aos novos tempos. E não é muito fácil assim. Por isso que a estratégia na nossa organização sempre é necessário preparar as pessoas para a mudança. E quando nós preparamos as pessoas para a mudança, quando essa mudança vem, nós antecipamos a nossa articulação. Portanto, todas as ideias que estão sendo dadas aqui são ideias muito úteis, não é? Que o governo, por sua vez, hoje, no quadro do programa da diversificação da economia, deve usar
outras estratégias, como mudar, portanto, o paradigma do setor petrolífero para o setor não petrolífero. Angola tem, portanto, a terra mais fértil, tem rios, tem tudo. Tem minerais, Angola tem tudo. Mas o que é preciso? Precisa-se de uma pessoa certa, um homem certo. Um homem com visão para poder tirar benefícios dos recursos que o país tem. E isso precisa de uma estratégia. Precisa de uma estratégia. Então a estratégia é extremamente importante. Portanto, aqui nós colocamos a estratégia, ela também não é só linear. A estratégia, como nós dissemos, que é exatamente a ponte para nós atingirmos os objetivos a que nos propomos. A estratégia é a ponte para levarmos a organização ao sucesso. A estratégia é a ponte para levarmos a organização a atingir os objetivos que nos propomos. A estratégia é a peça usada para podermos articular. Portanto, na competição, na competitividade, como é que nós podemos posicionar a nossa organização? Bom, aqui nós temos a chamada organização pretendida, não é? Não é que nós sentamos na organização, na empresa ou onde sentamos, então estabelecemos, portanto, em função dos objetivos que nós perseguimos, em função daquilo que nós queremos atingir. Portanto, qual é a melhor estratégia? Numa mesa assim, portanto, que chamamos brainstorm. Portanto, qual é a melhor estratégia que nós podemos aplicar? Então o professor diz que, bom, no meu entender, essa é a melhor estratégia. Tem aqui o meu amigo diz que essa é a melhor estratégia. Tem aqui a minha amiga diz que essa é a melhor estratégia. Então todos vamos analisar qual é a melhor estratégia, portanto, que nos conduza a buscarmos os resultados a que nós nos propomos. Bom, então, vamos dizer que, quero dar um exemplo. Bom, a nossa estratégia de sairmos daqui, do Talatona, para o aeroporto. Então, imediatamente, aí onde nós sentamos na mesa, nós vamos ver qual é a melhor via para nós atingirmos o aeroporto. Para nós atingirmos o aeroporto do Talatona, olha, vamos passar pelo Rocha Pinto. Ok? Por que não passamos pela Samba? Não, a Samba é muito longe, porque você vai dar a volta, assim vai levar muito tempo. Ok. A melhor via é passarmos pelo Rocha Pinto. Então todos acordamos.